Você consegue tirar uma semana de férias, desligar o telefone, voltar na tua empresa, está tudo bonitinho, funcionando, sua empresa faturou legal, não deu nenhum pepino? Beleza, uma semana e um mês. Você consegue sair da sua empresa? Consegue ou não consegue? Esse vídeo é para você que não consegue sair da sua empresa. Tudo depende de você e tudo que dá errado é culpa tua. É isso aí, você é dono, você não é empresário. O que acontece? Tá tudo na sua cabeça. O negócio, ele funciona, tudo depende de você. Esse vídeo aqui, ele serve para te trazer uma ferramenta que vai fazer você alavancar seu negócio, que vai conseguir fazer com que você escale seu negócio, que você possa crescer e que o seu negócio não dependa pura e exclusivamente de você, meu amigo. Essa dica fundamental é processo. E aqui eu vou começar com o seguinte: toda empresa, desde a que está começando hoje até a que já tem 5 anos, 10 anos, toda empresa tem processo. Não porque não esteja desenhado, quer dizer que não tenha. O problema é que a grande maioria dos negócios, o processo está na cabeça do dono. E isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque o dono tem o jeito certo de fazer as coisas. Você que desenhou, você que sabe como tem que fazer, você que sabe como tem que fazer uma venda, quanto tempo demora para você fazer um orçamento, como você tem que mandar esse orçamento para o cliente converter, como você tem que responder ele, como você tem que fazer o follow-up. Você sabe, tá na tua cabeça isso daí, certo? Só que aí você vai deixar na mão de um funcionário, sabe o que acontece? Ele faz do jeito dele, aí o outro faz do jeito do outro, e assim por diante. Tudo vira uma bagunça, e aí tudo depende de você, porque você não desenhou. Então, gente, processo, a coisa mais importante de um processo, ele tem que ser bem desenhado, ele tem que estar documentado. É isso que faz a grande diferença para uma empresa largar de ser bebê, ela começar a ser um adolescente e virar um adulto, empresa adulta. Empresa adulta documenta seus processos. Por quê? Porque é uma forma de você escalar, de todo mundo fazer a mesma coisa do seu jeito. E essa é a coisa mais importante, que todo mundo faça a coisa do mesmo jeito, mas melhor ainda, que se faça do seu jeito, porque aí você vai poder sair uma semana, você vai poder sair um mês da sua empresa e vai estar tudo rodando bonitinho. Agora, é muito interessante, né? Porque normalmente a gente tem uma ideia, a gente fala, pô, o processo é importante, todo mundo concorda com isso, né? Todo mundo sabe que uma empresa precisa de processo, que precisa de processo documentado. E a primeira objeção que eu ouço é o seguinte, e de gente que tem empresa há 20 anos, tá? E não tem processo definido ainda. Eles falam assim, putz, isso daí é de empresa grande, eu tenho que fazer mesmo, não sei o quê. Ou, às vezes fez e tá lá na gaveta, né? Tá lá na gaveta, fez o negócio e tem 5, 6 anos que a pessoa nem viu o que é aquilo lá, mas na prática continua na cabeça dele e o funcionário fazendo do jeito dele. Isso é a receita para dar errado. Então, vamos lá. O processo ele tem que ser desenhado. E aqui eu vou te dar alguns passos que são fundamentais para você tirar esses processos da tua cabeça, colocar eles no papel, mas não para ficar engavetado, para ele ser realmente uma ferramenta de alavancagem do seu negócio, para que você possa escalar, para que saia tudo das suas costas. O único jeito que tem de você fazer isso é você colocar processo bem definido na sua empresa. Então, lá vão os passos para você conseguir fazer isso daí. Primeira coisa, pega o teu processo mais crítico da tua empresa, aquilo que mais impacta no teu resultado. Então, você normalmente são uma dessas 3 coisas aqui, ou é vendas, tá? Ou é entrega do seu produto ou do serviço, ou é o teu pós-vendas. Um desses 3 aí tá dando problema no seu negócio. E aí você sempre tá batendo cabeça, sempre tá arrancando os cabelos. Por quê? Porque as pessoas não fazem do jeito certo, não fazem do seu jeito e aí termina dando problema. Ou você vende menos, ou seu cliente fica a pé da vida, ou dá um problema na entrega. Então, por que é importante você escolher o teu processo mais crítico? Porque é onde mais vai te trazer resultado. Pareto, 80-20. 80% dos problemas da sua empresa é em 20% dos processos. Escolha esses 20%, escolhe o seu processo mais importante. Tem 5 processos da empresa, 5 coisas que você faz na empresa. Uma delas é a mais importante, vai por ela, é a parte mais crítica. E aqui está uma dica de ouro, você não precisa de um software caro, você não precisa ter gente especializada para isso, você não precisa de um consultor, você não precisa de nada disso, tá? O que você precisa é fazer o seguinte, executa o seu processo mais crítico você vai executar com um caderninho na mão, tá? Então você vai pegar o caderninho na mão e você vai escrever. O cliente me pediu um orçamento. Então, pedido de orçamento, você vai anotar. Tudo que acontece, você vai viver o processo, você vai anotar tudo que acontece. Então você anota tudo que está acontecendo. Do começo ao fim do processo até que você termine e faz a venda. Anotou tudo? Beleza, agora você vai ordenar isso numa sequência lógica. Então você vai colocar passo 1, tal coisa, passo 2, tal coisa. Todas elas têm que ser ações claras. Enviar orçamento para o cliente em até 2 horas. E aí você tem que ter quem vai fazer isso,
como vai ser feito. Vai ser enviado por Word, vai ser enviado via WhatsApp, vai ser enviado via e-mail, vai ser enviado no PDF. Então você vai fazer do seu jeito. Desenhe o processo, coloque ele no papel do jeito que você quer que se façam as coisas. Faz a lista tudo certinho. Colocou tudo ali da forma que você quer, passo a passo, chama alguém para fazer. E você vai ficar do lado para ela interpretar aquilo que você colocou no papel e deixa ela fazer o processo. Aí ela vai ler e vai fazendo. Ela vai lendo e vai fazendo. Se ela travar, se ela não entender, se ela alguma coisa, pronto, você já identificou o primeiro erro do seu processo. Aí você vai corrigir. Então você vai falar, putz, aqui não ficou claro para ele que tinha que ser desse jeito. Então aí você vai colocar mais um passo ou vai escrever de uma forma diferente e você vai testando. Agora testa isso aqui, agora faz do jeitinho que tá aqui. Só que você não vai explicar para ele verbalmente, não. Você vai ver se ele tá executando do jeito que você quer, lendo o processo. Então ele leu, executou. Fez diferente, você fala assim, não, empresta a folha aqui, eu vou mudar. Aí você vai lá, muda, coloca, agora faz. Aí a pessoa vai fazendo. Chegou no final, você corrigiu tudo que você tinha que corrigir, a pessoa fez certinho, pronto. Você tá com o seu processo definido. E aí que tá a grande chave do negócio. Se você desenhar um processo, você fez toda essa parte, você engavetou isso aqui, meu amigo, esse é um problema. Esse documento que você criou, ele tem que ser um mantra. Toda vez que for executado essa tarefa, ela tem que seguir esse processo. Então, o terceiro passo ali que você tem que fazer é fiscalizar. Isso está sendo realizado dessa forma, você vai ficar em cima, até isso virar carne, até isso virar hábito. E isso dá trabalho, tá? Então você desenhou o processo e até porque ali naquele teste que você está fazendo, deu tudo certo. Mas na hora de enfrentar um cliente de verdade, não sei o que, você, putz, tem mais um gargalo, tem mais uma coisa. E essa é a principal característica de um processo que dá certo numa empresa. Ele é dinâmico. Por quê? Porque toda hora vai aparecer um problema. A gente não é capaz de pensar em tudo que pode acontecer. Então esses problemas você vai ver no meio do caminho. Você vai colocar o processo no papel, você vai mandar executar e no meio do caminho vai ter problema. E aí nesse problema você vai identificar se a pessoa que está fazendo não está seguindo exatamente o que você desenhou e aí por isso deu problema, ou se ela seguiu certinho e deu problema. Então o problema está no processo. Você tem que mudar, treinar de novo e colocar. Dá trabalho? Dá trabalho. Você tem que fazer, mas pega um processo, não pega tudo. Você vai fazer todos os processos da empresa, você nunca vai sair do papel. Você tem que começar com o primeiro e o mais importante para sua empresa. Coloca uma energia violenta nisso daqui. A partir do momento que você tiver um processo na tua parte mais crítica, na tua atividade mais crítica da empresa, você vai ver como 80% dos seus problemas, de você ficar dando murro em ponta de faca, de você ficar treinando o funcionário, reclamando que o funcionário você fala, entra aqui, sai por aqui, o cara não faz do seu jeito, o cara não concorda com aquilo que você fala, isso vai acabar. Você tem que ter processo bem definido, tem que estar no papel. Isso é muito importante. Você colocar no papel e desse método, dessa forma. Eu vou contar para vocês como que a gente começou os nossos processos aqui. Sempre que acontecia um problema na empresa, ou um cliente ficava insatisfeito, ou dava um problema aqui no hospital, né? Nós temos um hospital veterinário. Então toda hora que acontecia um problema, a gente falava que o avião caiu. Tá? Eu gosto muito de aviação. A gente falava o seguinte, quando acontecia um problema grave, a gente falava o avião caiu. E por que eu falo que o avião caiu, né? Porque sempre que cai um avião, tá? Isso daí é uma regra básica da aviação no mundo, começa uma investigação. Tá? Uma investigação profunda de tudo que fez aquele acidente acontecer. Em 100% das vezes, um problema ele não acontece por um único fator, tá? Sempre foi uma porrada de coisinha que aconteceu junta, que juntou ao mesmo tempo, foi uma sequência de erros, uma sequência de coisas que aconteceram para esse erro acontecer. Então a gente fazia o quê? A gente fazia a reunião do CENIPA. O CENIPA é o órgão que investiga acidente aéreo. Então a gente fazia uma reunião do CENIPA. Pegava todos os envolvidos e falava o seguinte, ó, avião caiu, aconteceu esse problema aqui, a gente precisa entender o que aconteceu. Mas a grande sacada aqui não é você achar culpado, não. Entendeu? Então assim, se você pegar essa reunião que você fizer para achar culpado e ficar recalcando que o cara errou, isso aí esquece. Ninguém vai colaborar contigo, esquece. Não é para achar culpado. Você imagina se a aviação investigasse acidente aéreo para botar a culpa no piloto o tempo todo. Ninguém ia querer ser piloto, o piloto ia esconder os erros e ia ter acidente pra caramba. Então o que acontece? É justamente o que vai acontecer na tua empresa se você quiser ficar achando culpado. Não acha culpado. Tenta achar o problema, o porquê que isso aconteceu e você vai ponto a ponto resolvendo. Então isso chegou nos combinados. Né? Então dava um problema, a gente falou, ó, desde que o cliente entrou, a recepção falou tal coisa, pô, isso aqui tá errado, anota aí. Tá, beleza, depois passou lá pra internação e lá no consultório o doutor falou desse jeito e gerou uma expectativa que a gente não podia cumprir, segundo erro. Lá na internação não mandaram foto do paciente pra família e aí ele já ficou mais insatisfeito, terceiro erro. A gente ia anotando tudo, todos os erros, todas as coisas que a gente fazia, a gente anotava e ficava anotando ali. E aí, isso a gente definia, ó, 2 ou 3 vezes acontecendo o mesmo problema,
mesmo erro, a gente começava a colocar no papel. Então, gente, vamos desenhar isso aqui, ó. Cada vez que entrar um cliente assim, assim, assado, e acontecer desse mesmo jeito, nós vamos chegar nesse combinado. Só que esse combinado, gente, não pode ficar de boca. Não pode ser um combinado de aperto de mão. Sabe por quê? Vai entrar um novo colaborador na sua empresa. Ele perdeu essas reuniões. Ele perdeu esse combinado. Então, se você não tiver isso documentado no papel, esquece. Essa pessoa nova que entrou vai fazer do jeito dela e pronto. É a receita pro fracasso. Daqui a pouquinho, de novo, vai acontecer o mesmo erro na tua empresa. Você vai arrancar os cabelos da cabeça. Você vai dar murro em ponta de faca, ficar pé da vida com todo mundo e pronto. Tudo de novo nas suas costas. Então é importantíssimo você documentar, muito importante. Você documentou e aí que tá. Quando você tem o seu processo documentado, você colocou uma pessoa para dentro da sua empresa, a primeira coisa que ela tem que fazer, você senta ela um dia inteiro. Você fala o seguinte, ó, tua função é essa aqui, essa aqui, essa aqui. Quando chegar um cliente assim e ele te pedir um orçamento assado, você tem que seguir esse passo a passo aqui. Vamos treinar. E aí a pessoa vai fazer, entendi, eu tenho que fazer um orçamento, ele tem que ser em PDF, ele tem que ser enviado por e-mail, eu tenho até 24 horas para enviar, eu tenho até 2 horas para enviar, em 24 horas eu tenho que fazer um follow-up. Como eu faço esse follow-up? Eu vou mandar 2 WhatsApp. Se o cara não me responder, eu vou ligar. Aí se o cara não me ligar, eu ligo de novo depois de tantas horas. Aí depois do outro dia eu ligo de novo. Vou fazer esse follow-up e vou anotar. Se o cara fechou o negócio, se não fechou o negócio, tudo no papel. Então, assim, não precisa de software caro, você pode fazer um Word, imprime isso daí e isso daí tem que ficar na mão. Então a pessoa está lá na mesa de trabalho dela, o processo dela tem que estar em cima da mesa. Pelo amor de Deus, não deixe isso daí ficar engavetado. Tem que estar sempre em cima da mesa, sempre. E aí você tem que pensar o seguinte, ó, ele vai fazer esse mesmo processo durante o dia 10 vezes. As 10 vezes ele tem que estar olhando para o processo, ver se ele não esqueceu nenhum passo. Até isso daí virar um hábito. Isso daí virou carne nessa pessoa, tá incorporado nela, pronto. Aí ela não precisa mais do processo. Mas aí ela vai ser um agente. Para quê? Para você conseguir melhorar os seus processos. Porque essa pessoa entendeu o porquê, o jeito, viu que isso dá resultado, aí ela vai abraçar a causa. Quando ela tiver um problema, ela vai falar, chefe, seguinte, aquele processo que a gente desenhou, aconteceu uma situação que saiu do que o processo estava falando. Mas por que ela vai ter essa percepção? Porque o processo já está na cabeça dela. Então saiu da tua cabeça, passou para o papel. Você foi muito incisivo, repetitivo, ficou em cima, fiscalizou, saiu do papel para a cabeça do teu funcionário. Putz, é o que você queria, porque já não depende mais só de você. Aí já está na cabeça dele. Aí ele vai ver o problema que vai acontecer, você vai mudar o processo e ele vai estar o tempo inteiro te ajudando a melhorar o processo. Isso é ouro para tua empresa. Você vai poder sair uma semana de férias, você vai poder sair um mês de férias e o teu processo crítico da empresa, aquilo que traz resultado para você, a pessoa está executando do teu jeito. Quer coisa melhor? Isso é ótimo para você escalar seu negócio, para você poder crescer, para você parar de se preocupar com esse tipo de coisa. Você entendeu? Então isso vai trazer muito valor para a tua empresa, tá bem? Então veja, não é uma coisa complicada, não é coisa de grande empresa, é uma coisa que você consegue começar hoje, começar a fazer agora. Pensa aí, qual que é o teu processo mais crítico? Se esse vídeo fez sentido para você, tá fazendo sentido esse vídeo para você, eu quero que você curte agora esse vídeo, coloca aí seu dedo no curtir, compartilha com alguém que tem negócio também. A minha missão é ajudar, te dar coragem para você empreender, para você correr atrás do seu sonho, para você sair do zero e empreender na sua empresa. Porque empreendedorismo, tá aqui na minha veia. Eu amo isso daí. E eu quero te ajudar a você sair de uma empresa pequenininha a ser uma grande empresa. Eu acredito muito nisso. Então me ajuda. Esse canal aqui é para te ajudar também. Se isso fez sentido, dá o seu like, compartilha. E eu quero que você coloque agora nos comentários qual que é a tua dificuldade. O que tá te impedindo de você ter processo escrito? Você já tem processo escrito? Conta aqui nos comentários, eu quero saber.